Hoje é quinta-feira, dia 22, e esse é o nosso último editorial do dia. Mas não menos importante, tenha certeza que não. A nossa novela preferida, que está sendo assistir os embates do Alexandre de Moraes com a oposição e com Donald Trump, tem um capítulo novo. Dessa vez, o Lula surgiu na história. E depois da ameaça que o Donald Trump fez de impor sanções a Alexandre de Moraes, Lula saiu em sua defesa. Parece que o Donald Trump não gostou, dobrou a aposta e disse agora que a ameaça vai para além do ministro Alexandre de Moraes. E se os outros ministros interferirem, vai partir para cima dos outros ministros, inclusive as esposas dos ministros, que têm escritórios de advocacia também. A gente vê que está cada vez mais tenso. O Metrópolis fez uma importante matéria tratando exatamente sobre esse tema. A gente vai analisar essa matéria e muitas outras. Inclusive, o Eduardo Bolsonaro também se manifestou como resposta à Globo. E parece que tem gente dissidente dentro da Globo. De novo, ele fez de novo. O Guga Chakra, lá da Rede Globo, parece que saiu mais uma vez contra o ministro Alexandre de Moraes. O que está acontecendo com a Globo, hein? Vamos entender tudo isso? Então vamos lá, não esquece de se inscrever no canal, curtir, compartilhar. Hoje está repleto de informação importante e eu sei que você vai gostar do conteúdo que nós estamos trazendo para você. Só vou lembrar você, não esquece de se inscrever no canal, curtir, compartilhar. A gente está com uma meta, hein? E eu sei que a gente vai conseguir chegar lá. 2 milhões de seguidores, eu sei que nós, canais conservadores, vamos mostrar que a gente está em união e a gente consegue. E vocês estão demais, né? Estão dando muita força para a gente alcançar essa meta aí. Então, desde já, muito obrigado e bora para matéria. Bora lá. É o seguinte, pessoal, os Estados Unidos não estão de brincadeira e é óbvio, né, que a oposição está aqui do lado dos Estados Unidos, porque a oposição se vê como alvo o tempo todo do ministro do Supremo, Alexandre de Moraes. São inquéritos, é ação contra o Bolsonaro e a oposição vive anunciando isso o tempo todo. E aí eles viram, lá no Donald Trump, uma possibilidade de ter uma reação de alguém forte ao nível do Alexandre de Moraes. Porque você pode gostar ou não gostar, mas a figura mais poderosa do Brasil é, sem sombra de dúvidas, Alexandre de Moraes. E aí o que acontece? A oposição ganha um novo fôlego com possível sanção dos Estados Unidos contra Alexandre de Moraes. Alguns parlamentares brasileiros, inclusive, repercutiram a fala do secretário Marco Rubio e disseram que agora eles veem a possibilidade de uma sanção contra o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, causar um recuo, principalmente em relação à ação do suposto golpe que está indo contra o ex-presidente Bolsonaro. O Mike Milley, ele foi muito claro hora que ele acionou o Marco Rubio, dizendo, olha, a censura e estamos na iminência de ver uma prisão arbitrária do Bolsonaro. Vocês vão agir a tempo? Esse foi um ponto. Essa semana ainda, o próprio Eduardo Bolsonaro também disse que já recebeu informação privilegiada dos Estados Unidos que caso o Bolsonaro não possa concorrer nas eleições de 2026, os Estados Unidos não reconhecerão as eleições aqui no Brasil. E aí a oposição começa a entender isso como uma pressão e esperam um recuo do ministro Alexandre de Moraes. Cá entre nós, eu, particularmente, não acredito de forma alguma em recuo por parte do ministro Alexandre de Moraes, uma vez que ele tem todo o apoio do governo brasileiro, todo o apoio dos demais ministros do Supremo e até o próprio Congresso Nacional está silente quanto a isso. Então a minha visão é que o ministro Alexandre de Moraes não vai recuar. Pelo contrário, a minha visão é que ele pode até dobrar a aposta. Mas nessa queda de braço, de gente grande, um dos dois vai perder. E eu já estou com a pipoca esperando para ver qual vai ser o resultado final disso. Pois é, mas a gente tem que entender alguns pontos. Até há pouco tempo atrás, essa questão da sanção que viria contra o ministro Alexandre de Moraes era piada. Mas dessa vez eles já estão levando a sério. Houve uma nota na Folha de São Paulo onde ministros do Supremo Tribunal Federal se manifestaram. Disseram que é um ataque à soberania brasileira e que se mexerem com o ministro Alexandre de Moraes, haverá solidariedade dos demais membros do Congresso, do Supremo Tribunal Federal em relação a Alexandre de Moraes. O próprio Gilmar Mendes chegou
a publicar a seguinte nota sobre o anúncio de sanção por parte dos Estados Unidos. Não se pode admitir que agentes estrangeiros cerceiem o exercício da jurisdição doméstica na tutela das garantias constitucionais. A autonomia normativa representa imperativo da autodeterminação democrática. Vamos resumir? Vocês são estrangeiros, vocês não podem meter o bedelho aqui não. Sai fora, pô. Foi o que ele falou, só que com a nossa língua do juridiquês, né? Eu sei traduzir muito bem essa língua, né? Sei falar as duas línguas. Eu sou do povo, mas sou advogado, sou jurista também. Então, foi isso. Você é estrangeiro, não mete o bedelho aqui e não vem encher o saco aqui, não. Mas parece que os Estados Unidos não gostou muito dessa história, não. E falou, quer saber? Tô nem aí se você gostou ou não gostou. Vou te falar mais. Aí a resposta do Trump foi assim, vou te falar mais. Se você ficar falando demais, eu vou deixar de mirar só o Alexandre de Moraes, vou mirar vocês também, do STF. E detalhe, vou mirar as esposas de vocês também. Duvida? Espera aí que eu vou te mostrar a matéria. Pois é, o Donald Trump não brincou, né, em serviço. Depois que os ministros do Supremo se manifestaram favoravelmente ao Alexandre de Moraes, dizendo que serão solidários ao Alexandre de Moraes caso exista uma sanção do Donald Trump, de imediato ele já deu a resposta. Sanções de Donald Trump a Moraes podem atingir as esposas dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Segundo essa matéria do Paulo Capelli, houve uma nota do próprio governo dos Estados Unidos dizendo que aquelas esposas dos ministros do Supremo que possuem escritórios de advocacia também podem ser sancionadas com a Lei Magnitsky. Acompanhe aqui comigo um trecho da matéria do Paulo Capelli, onde ele explica bem o que pode acontecer. Acompanha comigo. Donald Trump prevê uma reação de ministros do STF assim que sanções contra Alexandre de Moraes forem aplicadas e prepara um próximo passo que pode atingir outros magistrados da corte e também seus respectivos cônjuges. O Departamento de Justiça dos Estados Unidos mapeou quais ministros do Supremo brasileiro são casados com mulheres que possuem escritórios de advocacia. A Casa Branca estuda estender sanções financeiras às esposas desses ministros, como forma de reforçar as punições direcionadas a integrantes do STF. Pelo raciocínio do governo Trump, a maior parte da renda familiar de magistrados brasileiros viria desses escritórios de advocacia e, portanto, a extensão seria necessária para a efetividade do bloqueio. Atualmente, possuem escritório de advocacia as respectivas esposas de Alexandre de Moraes, Cristiano Zanin, Dias Toffoli e Gilmar Mendes. Pelas sanções em análise, empresas que tenham negócios nos Estados Unidos e cidadãos norte-americanos ficariam impedidos de contratar serviços desses escritórios. No STF, a ala majoritária da corte tem dito que não mudará sua forma de atuar por conta das sanções em análise pelo governo de Donald Trump. Muitas pessoas estão perguntando, mas e essas sanções? A gente já está cansado de ver esse assunto, de que vai ter sanção, de que vai ter isso, vai ter aquilo, mas nada disso muda nada. Lá no solo americano, eles mandam. Aqui no Brasil, o Brasil é soberano e nada vai chegar aqui. Tá, a diferença aqui é que tem, né, um sistema chamado Sistema SWIFT Global. Esse sistema SWIFT Global é o sistema de controle, né, de análises bancárias, de transações bancárias, das quais a grande maioria das instituições brasileiras passam. Então, toda negociação, inclusive dos ministros do Supremo que estão aqui no Brasil, que forem feitas a nível internacional, por exemplo, vou mandar um dinheiro para Portugal, passa pelo sistema SWIFT e ele é bloqueado já na transação. Ou seja, a maioria dos bancos do mundo estão dentro desse sistema. Então, é uma forma mais fácil de sancionar. Outro ponto é que instituições que atuam, né, com esse sistema SWIFT, que tem essa parceria global com os Estados Unidos, ficam proibidas de operacionalizar com essas figuras que foram sancionadas. Por exemplo, se chegar até as esposas dos ministros do STF, elas ficam impedidas de ter conta no Banco Santander, no Banco do Brasil, Itaú, C6, entre outros bancos também. Meu irmão, um tampa brincadeira, não. E aí entra a figura do Eduardo Bolsonaro. Meu irmão, calma que você vai entender.
Eduardo Bolsonaro prevê sanções dos Estados Unidos contra Moraes dentro de 2 ou 3 semanas. Então ele falou que o negócio já está adiantado e que ele já está por dentro de tudo que está acontecendo. O deputado, que está licenciado, antecipou o cancelamento do visto e bloqueio dos bens dos ministros do STF. Segundo os aliados, quanto mais o julgamento contra o Bolsonaro avança, mais essas sanções serão aceleradas, após confirmação de Marco Rubio sobre grande possibilidade de punições. Há informações, né, que o próprio Eduardo Bolsonaro é quem está acompanhando toda essa movimentação contra o pai dele aqui. E a cada avanço que o STF está dando, ele passa essas informações lá para os congressistas norte-americanos e os próprios congressistas norte-americanos, né, aceleram o processo de punição do ministro Alexandre de Moraes, assim como o governo também. E aí o que entra, né, nessa história aqui, o que é interessante? O Eduardo Bolsonaro, até poucos dias atrás, era só mais uma piada, motivo de chacota, inclusive por parte da imprensa e também, né, dos próprios ministros do Supremo Tribunal Federal. Só que agora eles já reconhecem que a influência do Eduardo Bolsonaro foi contundente para chegar até esse ponto. Aí, essa publicação aqui é do Gil Diniz, que é deputado. Acabou a piada com Eduardo Bolsonaro. Jornalista da CNN admite ao vivo a influência do deputado para sancionar Moraes. Acompanha comigo esse trecho da CNN aqui para a gente, né, ouvir o que eles falaram do Eduardo Bolsonaro. Falar de Alexandre de Moraes, Alexandre que foi poupado na conversa de ontem com os parlamentares. Só que nos Estados Unidos, ele entrou mais uma vez em pauta no governo Trump. O secretário de Estado americano Marco Rubio disse que o ministro Alexandre de Moraes pode ser alvo de sanções americanas com base numa lei contra estrangeiros. Dá para dizer que é uma vitória para a oposição, que já vinha propagando isso politicamente, usando desse assunto para se cacifar mundo afora, trazendo isso para o Brasil, levantando até dúvidas, né, Pedro Venceslau, se isso ia adiante mesmo ou se era só uma conversa aqui da política de oposição? Eu iria além. Dá para dizer que é uma vitória do Eduardo Bolsonaro, porque ele foi para os Estados Unidos com essa missão, dizendo que iria fazer o meio-campo entre a oposição aqui no Brasil, o governo de Donald Trump, sempre propalou uma proximidade com o presidente norte-americano, que muita gente questionava se era real ou se existia um certo exagero. E também essa fala do ministro norte-americano esvazia um pouco o discurso do governo, da base governista, porque até então muita gente questionava aqui no Brasil, sobretudo os petistas, nessa guerra de narrativas, qual que era a real influência de Bolsonaro, dos seus filhos, do bolsonarismo e da direita brasileira com os norte-americanos, com a Casa Branca. Até essa declaração, tinham acontecido algumas falas de figuras mais laterais do Capitólio, deputados do baixo clero, digamos assim, dos Estados Unidos. Nenhum grande nome, nenhuma pessoa ligada diretamente ao governo americano tinha se manifestado até então. Então, aqui no Brasil, para os governistas, eles poderiam usar o argumento, usar a cartada de que não passava de uma bravata do Eduardo Bolsonaro, uma bravata dos parlamentares de direita que fizeram excursões para os Estados Unidos para procurar autoridades norte-americanas buscando essa sanção ao ministro Alexandre de Moraes, entre outras possibilidades. Falar de Alexandre... Pois é. E agora parece que a piada, né, que era o Eduardo Bolsonaro, começa a ser levado a sério. Só que a gente vai analisar agora um outro ponto. O Eduardo Bolsonaro também, né, analisando uma matéria da Globo que ironizou, né, o ministro Alexandre de Moraes, segundo a Eliane Cantanhede, ironizou a postura do Donald Trump, né, ridicularizou o Donald Trump, falou que não está nem aí, e o Eduardo Bolsonaro acabou dando uma resposta no pessoal da Globo. Acompanha na próxima matéria comigo. Pois é, pessoal. O que acontece? O Eduardo Bolsonaro acabou fazendo uma publicação da qual ele nomeou como resposta à Globo News. Ele publicou o seguinte: antes, eu era chacota. Hoje, vocês me levam a sério o suficiente para me ameaçarem. É uma evolução. Vocês concordam? E aí você vai acompanhar esse trecho, tá? Na publicação do deputado licenciado Eduardo Bolsonaro, direto aqui para vocês. E o comentário da Eliane Cantanhede, onde ela afirma que o ministro Alexandre de Moraes
apesar de não ter se manifestado, continua, né, ironizando o poder do Donald Trump, duvidando o poder do Donald Trump de chegar até ele. Dá uma olhada. Estou aqui no aeroporto, mais uma vez indo para Washington, D.C., e eu me deparo com esse vídeo aqui da Eliane Cantanhede, lá na Globo News. Mas eu fui saber hoje lá no Supremo, é claro que o Alexandre de Moraes não está falando, está quieto, mas eu fui lá sondar ali o ambiente do Supremo e o que ele comentou com os amigos dele, que não está nem aí, podem tomar qualquer decisão, é um fato lá, dos Estados Unidos, e eu não tenho, olha, não tô nem aí. Na verdade, ele desdenhou disso. Mas o que há também no Supremo é a constatação do efeito deletério do trabalho lá do deputado licenciado Eduardo Bolsonaro, que está nos Estados Unidos fazendo uma campanha contra as instituições brasileiras e particularmente contra o ministro do Supremo Tribunal Federal. Ou seja, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Primeiro, obrigado. Ter o adjetivo de deletério associado ao meu trabalho aqui nos Estados Unidos, vindo de você, Eliane, é um motivo de grande satisfação, grande honra. Mas eu queria deixar bem claro aqui que vocês não me intimidam. A gente sabe dos relacionamentos que vocês têm, e quando vocês falam esse tipo de coisa, qual é a origem? Então, não me intimidarão, continuarei fazendo meu trabalho, e se não gostar, faço minhas palavras do Alexandre de Moraes. Quando o Lula botar um porta-aviões para vir me pegar aqui nos Estados Unidos, ok? Um abraço, fique com Deus, nós venceremos. Tirou onda, né? Manda o Lula colocar um porta-aviões para me pegar aqui nos Estados Unidos. Mas o negócio é que o Lula resolveu falar grosso agora com os Estados Unidos também. Mandou uma orientação para o Itamaraty. E a orientação é para que ele atue com firmeza. Vamos acompanhar na próxima matéria. Pois é, o governo Lula, acompanhando as sanções que estão sendo direcionadas ao ministro Alexandre de Moraes, resolveu dar uma orientação para o Itamaraty. Lula orienta Itamaraty a reagir com firmeza à ameaça de Trump a Moraes. Na visão do governo Lula, a ameaça que é feita ao ministro Alexandre de Moraes sobre sanção não é só uma ameaça a um CPF, ao ministro como pessoa. É uma ameaça a um dos poderes da instituição, do Brasil, da nação, da República, que é todo o judiciário. Pois é, com base nessa decisão, o Lula passou a orientação de que a resposta do Itamaraty deve ser séria e dura, ou seja, a gente pode estar diante do início do rompimento das relações diplomáticas entre Brasil e Estados Unidos. Muitos me perguntaram, mandaram no direct aqui perguntando, ô doutor Sandro, é o caso de uma declaração de guerra quando o Lula fala que a resposta será dura, que a resposta será imediata. É o caso do Lula poder declarar uma guerra contra o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, contra o governo norte-americano ou alguma coisa nesse sentido. É o caso de mandar pintador de meio-fio para uma batalha, para um embate. Olha, pouquíssimo provável essa situação. Quando a gente fala em respostas duras, são respostas no sentido de rompimento de relações institucionais, de rompimento de acordos e tratados bilaterais que existem com os Estados Unidos. O que acontece é que o Donald Trump já sentiu que já perdeu o Brasil. O Brasil, com o governo Trump, está do lado da Rússia, está do lado da China, está do lado de Cuba, de Maduro, ou seja, de um eixo não tão democrático assim, e o Trump já percebeu isso. Então ele pouco se importa em relação a essa postura do Lula. Mas é interessante a gente avaliar e analisar agora como é que o Lula vai tratar uma eventual sanção ao ministro Alexandre de Moraes. Segundo essa publicação aqui do Jamil Chad, do UOL, ele vai tratar isso como uma ingerência externa e um atentado à soberania. Acompanhe comigo. As sanções contra Alexandre de Moraes serão tratadas pelo governo brasileiro como um ataque à soberania e uma ingerência indevida em temas domésticos. Apesar da iniciativa do governo Trump envolver um indivíduo, no caso Alexandre de Moraes, e não uma instituição, a orientação dentro do governo brasileiro é para tratar essa questão, sim, como uma crise diplomática e institucional, se eventualmente ela for confirmada. A avaliação do governo brasileiro é de que não se trata apenas de uma ação de um governo estrangeiro contra um indivíduo da nacionalidade brasileira, e sim contra um dos 3 pilares da República, no caso, o Judiciário. A orientação, portanto, é de sim
pensar em algum tipo de resposta institucional. Do lado americano, quando Marco Rubio, chefe da diplomacia americana, fala justamente em uma ação contra Alexandre de Moraes. You're certainly aware of the alarming human rights decline in Brazil. We've seen pervasive censorship, political persecution targeting the entire opposition, including journalists and ordinary citizens. What they're now doing is an imminent politically motivated imprisonment of former President Bolsonaro. This crackdown is extended beyond Brazil's borders, impacting individuals on U.S. soil. The 2023 Financial Times article actually talked about this. What do you intend to do, and would you be looking at Supreme Court justice sanctioning of Alexandre de Moraes under the Global Magnitsky Act? That is under review right now, and it's a great possibility that will happen. Esse é o momento em que o congressista fala, né, das ações do Alexandre de Moraes e pergunta o Marco Rubio se o Marco Rubio vai, né, aplicar sanções, e ele fala sim, estamos pensando seriamente nisso. O americano considera que sim, esse pode ser um caminho, mas ele tem que ser avaliado dentro de um contexto global. Um contexto, por exemplo, de eventualmente isso não dar munição, na verdade, para todas as outras forças políticas que possam ser contra o bolsonarismo, ou seja, prejudicando o bolsonarismo em 2026 e não ajudando. Pois é, essa análise do Jamil Chad eu já não concordo muito, né? Eu duvido muito que as ações, a atuação que vem sendo desenroladas possam prejudicar o bolsonarismo no futuro. Porque o bolsonarismo, ele historicamente, né, desde quando o Bolsonaro assumiu o poder, ele é oposição ao Alexandre de Moraes, ele é crítico ao Supremo Tribunal Federal, e isso não vai mudar o relacionamento ou posicionamento em relação ao bolsonarismo, até porque agora as ações vêm do exterior, né? Mas e aí? Teve gente que se manifestou sobre isso. 2 casos de causar espanto. Olha só. Olha só, teve gente que se manifestou nesse caso aqui sobre Alexandre de Moraes e sobre o Donald Trump, né? Nossa novela preferida. E de repente, olha só isso. Oi, sumida. Apareceu, hein? Apareceu a OAB, apareceu a Margarida. Pois é, a OAB repudia a ameaça de Trump a Moraes. Clara violação da soberania. Pois é, mas quando o ministro Alexandre de Moraes está até dando pitaco lá, danando com advogados, tirando, né, a possibilidade de usar celular, a OAB é bem tranquilinha. Agora, contra o Donald Trump, ela falou alto, falou brava. A Comissão Nacional dos Estudos Constitucionais da OAB Nacional repudiou a ameaça do governo de Donald Trump de aplicar sanções contra o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. A ameaça foi exposta nessa quarta-feira, no dia de ontem, né? Só que não foi só a OAB que se manifestou, não. Pois é, ele fez de novo, voltou na Globo News, mostrou que, peraí, o que está acontecendo? Será que ele está virando um fascistinha? Né? Será que ele está virando um bolsonarista? Pois é, a gente sabe que não, né? O que está acontecendo é que ele agora está impondo ali uma outra visão em relação às medidas do Donald Trump e às ações do ministro do Supremo Alexandre de Moraes. Há quem diga que ele está aí com medo, né, de ser considerado cúmplice, porque, ao que tudo parece, ele mora lá nos Estados Unidos e ele pode virar alvo, né, dessa investida do Donald Trump. Mas, sendo ou não sendo, to be or not to be, né, ser ou não ser, eu prefiro assistir aqui o que ele fala, de novo, dessa história aqui. Muito grande, Andréia. E o Marco Rubio, ele é secretário de Estado, André, não é algo banal ele falar isso. Ele já disse que está estudando em relação ao Alexandre de Moraes. Já há algo grave nesse momento e talvez essas sanções sejam adotadas. E o motivo, a gente não pode esquecer, diz respeito a brasileiros que são cidadãos americanos ou residentes permanentes que têm a conta bloqueada das redes sociais no Brasil. Eles podem usar aqui nos Estados Unidos. É o Paulo Figueiredo, é o Rodrigo Constantino e o Alan dos Santos, que eu não sei o status imigratório. Constantino é cidadão, Paulo Figueiredo tem residência permanente, o green card, aqui nos Estados Unidos. É por esse motivo. E eu já falei ontem no Em Pauta, volto a falar aqui hoje, daí agora uma opinião pessoal antes de passar para o Valdo, eu acho errado manter a conta deles bloqueada, não tem sentido algum. Por que eles estão com as redes sociais deles bloqueadas até hoje? A gente está em 2025,
insisto, eu sou um grande defensor da primeira emenda americana, eu sei que não se aplica ao Brasil, mas eles dão opiniões que a gente pode discordar, pode concordar, isso faz parte, inclusive eles me criticam muito, eu respondo, eu não consigo entender por que eles continuam com as contas bloqueadas e o impacto que bloquear essas contas pode ter para o Brasil. É algo muito sério. É a lei Magnitsky. O Valdo aqui. Inclusive, quando você tem uma questão, Guga, que é uma questão de você participar de uma articulação tipo a 8 de janeiro, né? Aí você bloqueia a conta daquele blogueiro, tudo ok. Mas quando você já está distante de qualquer ação, e hoje não tem no Brasil nenhuma ação em curso para dar um golpe, né? Então ali você está mais debatendo, a não ser que ele esteja ali estimulando violência contra ministros do Supremo Tribunal Federal. Se isso estiver resultando em ações práticas, aí tem, mas não é o caso atual. Né? Não é o caso atual, eles falam bastante do Trump, eles dão opiniões, criticam o governo, mas não tem nada de... Eles dão opinião deles. Então, assim, insisto mais uma vez, uma visão minha de que é errado. O Valdo concorda comigo, eu não sei se aí concordam com a gente, Andréia, mas minha visão pode culminar na lei Magnitsky, sanções ao ministro do Supremo Tribunal Federal, porque contas deles, do Constantino, do Paulo Figueiredo, são bloqueadas. E insisto, concorde ou não com eles, eles dão opinião deles nas redes sociais nesse momento. Não há nenhum crime que eles estejam cometendo nesse momento. Não faz sentido algum, a gente está em 2025, Andréia, e as contas continuam bloqueadas no Brasil e os Estados Unidos enxergam como censura, e há uma mobilização sim na Câmara dos Deputados e no Departamento de Estado para a adoção de sanções contra o ministro Alexandre de Moraes. Mas eu acho que o Valdo tinha uma outra apuração, Andréia, que ele também falou com o ministro do Supremo. Olha, eu sei que vocês podem não gostar do que eu vou falar agora, mas parabéns ao Valdo Cruz e parabéns ao Guga Chakra, que é isso mesmo, tá passando da hora da gente sair dessa histeria coletiva, de achar que o que é errado porque alguma turminha militante ali tá falando. Tirar as redes sociais, censurar as pessoas é errado. É errado. E aí, pode ser que eles tenham errado no passado, tenham sido até apoiadores dessa situação no passado. Erraram. Mas estão acertando o caminho agora e estão questionando e merecem o meu apoio. Quer você goste ou não goste, dou parabéns pro Valdo Cruz e pro Guga Chakra. O posicionamento deles está correto nessa aqui. Mas vamos falar de anistia? Sabia que a anistia foi aprovada? Sabia não? Calma que eu te conto, mas não é para os presos do 8 de janeiro. Pois é, pessoal, vamos falar da senhora Dilma Rousseff, a Homo sapiens, a mulher com a maior sapiência do Brasil. Pois é, o que acontece? Durante o regime militar, ela foi condenada e acusada, quando ela tinha uns 19 anos, por integração de grupos armados, entre outras questões. Acontece que agora, exatamente hoje, a Comissão de Anistia reconheceu a Dilma Rousseff como anistiada política e aprovou a indenização no valor de R$100 mil para Dilma Rousseff, para, de certa forma, vamos dizer, para reparar os danos que ela teve no período de abusos que o regime militar aplicou contra ela. A Comissão de Anistia do Ministério dos Direitos Humanos, do próprio governo Lula, aliado dela, concedeu o status de anistiada política a Dilma Rousseff. Esse reconhecimento vem em razão dos abusos sofridos pela ex-presidente na ditadura militar. Em 2022, durante o governo de Jair Bolsonaro, a então comissão negou esse pedido, mas a defesa da Dilma recorreu e num recurso agora que foi a decisão. Olha, a minha visão, o meu posicionamento é que nesta hora que veio essa decisão, ela é meio que um desaforinho, sabe? Aquela, vamos dizer assim, deixa eu esfregar isso aqui na cara desses bolsonarentos, deixa eu esfregar pra eles, tá vendo? Vocês não conseguem anistia, eu vou dar anistia pra Dilma e ainda vou pagar pra ela, e vocês vão ficar aí chorando, porque o Hugo Mota não vai colocar em votação. Esse momento, esse time da anistia pra Dilma Rousseff, eu acredito que sim, que foi meio que uma birra ali em relação aos bolsonaristas. É um negócio que vem em 70, desde 1970, isso aí. E aí a decisão vem agora, enquanto sai o anúncio agora que o Hugo Mota enterra a anistia. A minha visão é que eles fizeram isso de birrinha e de pirracinha. E você, o que você acha sobre isso? Deixa no comentário, que eu quero saber.
Vamos lá, pessoal. O último assunto que eu quero falar com vocês é sobre a questão do julgamento que está acontecendo lá no Supremo Tribunal Federal, que ficou conhecido vulgarmente como golpe Tabajara. Pois é, golpe Tabajara. Falei igual o Oi Luiz agora, né? Mas vamos lá, golpe Tabajara. O que acontece? Vamos entender essa maluquice coletiva. Tem um monte de informação desencontrada. Um fala uma coisa, outro desmente. O caso do Felipe Martins, disseram que ele estava na reunião do golpe. Foi a narrativa desse tempo todo que a reunião do golpe estava lá e o Felipe Martins estava lá dentro. De repente, vem uma das testemunhas de acusação e diz, não estava não. E aí, faz-se a geolocalização do Felipe Martins, o cara estava pegando um Uber, sabe-se lá onde, longe do Itamaraty. Ou seja, mais uma narrativa caindo por terra. Aí tem um caso do Anderson Torres também. Né? O Anderson Torres estava lá, ele que tinha a minuta foi preso por causa disso. Agora eles disseram que o Anderson Torres não estava lá mais. Ou seja, cada dia uma coisa diferente. Até que vem essa matéria da Revista Oeste que cai como uma bomba. Olha só. Depoimento de ex-comandante do Exército, nomeado pelo Lula. Desmonta a narrativa do golpe. Pois é, para vocês verem que essa narrativa não está colando. O general da reserva, Júlio César de Arruda, já do governo Lula, ex-comandante do Exército nomeado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, desmentiu na quinta-feira a principal narrativa sustentada pela Procuradoria-Geral da República e pelo Supremo Tribunal Federal contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, a existência de um plano militar para impedir a posse do petista por meio de um golpe de Estado. Durante o depoimento prestado ao próprio STF, Arruda afirmou que não recebeu nem discutiu qualquer proposta de ruptura institucional. Ora. Peraí. Vem cá. Eu venho alertando a vocês há muito tempo. O Bolsonaro ajudou o Múcio, ministro da Defesa, que os demais militares acatassem e aceitassem como comandante o Arruda, que foi indicado pelo Lula. Ou seja, o Bolsonaro sai, entrega o comando das Forças Armadas para o Arruda, que é o indicado pelo Lula, e fala, tá aqui com vocês. O 8 de janeiro acontece dia 8. Onde o Lula já era presidente e o comando militar já era do Lula. E o Arruda ontem confirma, segundo a matéria da Revista Oeste, peraí, ninguém me procurou, ninguém teve nada disso. O comandante do Exército era eu, sou idiota, e nada disso aconteceu. Tá cada vez mais difícil a galera montar a narrativa do golpe Tabajara. Tá cada vez mais difícil, tá bom? Pessoal, última matéria, dá tempo para mais um? Já está terminando o dia, você já trabalhou demais hoje, já gerou impostos o suficiente para bancar a Janja, para bancar o Lula, então fica tranquilo, vou aumentar mais uma matéria para vocês. É importante essa aqui. Vamos lá, pessoal, a gente falou do Hugo Mota aqui, olha essa brincadeira de criança aqui, vê se isso aqui tá tudo normal, tá tudo límpido e cristalino para você. Depois do caso do Ramagem, que foi quando a Câmara dos Deputados mandou um recado pro STF, falou, eu tô de saco cheio de você mandar em mim desse jeito. Não, 315 deputados disseram, não quero que você continue com a ação do Ramagem. E aí o STF mandou de volta o recado para a Câmara dos Deputados. Cala a boca! Quem manda aqui sou eu. Foi isso que aconteceu. Só que com outros termos e outras palavras. Eu só simplifiquei para vocês entenderem. O que acontece? Depois desse caso do Ramagem aí, que gerou essa confusão toda, adivinha, vai ter festinha para debater as relações. Vai ter uma DR, discussão de relacionamento. Adivinha como? Mota, Moraes e Gilmar Mendes vão ter encontro, né, na sede oficial, lá na casa oficial do Hugo Mota. O presidente da Câmara, Hugo Mota, recebeu, que é do Republicanos, partido do Tarcísio, hein? Recebeu ministros do Supremo Tribunal Federal na noite de terça-feira na residência oficial em Brasília. O encontro, segundo apurou a coluna, contou com a presença de ao menos 4 ministros da corte: Gilmar Mendes, Alexandre de Moraes, Cristiano Zanin e Flávio Dino. O tema principal da conversa, de acordo com os relatos de integrantes do Supremo, foi o
distensionamento da relação entre a Câmara e a Corte, marcada por críticas mútuas. Ou seja, peraí, meu companheiro, vamos ser companheiros aqui, a gente não precisa ficar brigando mais. Faz o seguinte, para a gente evitar esse tipo de briga, nunca mais se meta a querer me enfrentar, tá bom? Pois é. E aí, o assunto se resolveu e nós bancamos isso tudo. Tá bom ou quer mais para você? Grande abraço, pessoal. Obrigado pela confiança, pela credibilidade. A gente volta daqui a pouco. Daqui a pouco não, amanhã eu vou dormir, vou descansar. Amanhã, 9 horas da manhã, eu volto aqui para tomar café contigo. Tá bom? Abraço e até lá.